presidente Lula aconteceu nesse fim de semana lá em São Paulo, ele que teve a sua candidatura à reeleição oficializada. Durante a Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores, que foi realizada no Expo Center Norte, que fica em São Paulo. O presidente Lula tem 80 anos e vai disputar aí o seu quarto mandato à presidência da República. Ele tenta aí, o seu quarto mandato à presidência da República, algo que é inédito na história da política do país, você goste ou não do presidente Lula. Em um discurso de cerca de 1 hora, Lula destacou temas como soberania nacional, direito das mulheres, valorização dos idosos e desenvolvimento econômico. O presidente também reforçou o discurso em defesa das mulheres e condenou a violência de gênero. E nós temos o trecho da fala do presidente Lula e vamos acompanhar. Porque só vai acabar o dia que a gente acabar com o jeito ruim no mundo, sobretudo com a violência de homem contra a mulher desse país. E o PT tem que ter coragem, o meu governo tem que ter coragem de dizer alto e bom som: não tem problema que eu perca algum voto, mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher, ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote em quem você quiser. Eu quero criar uma sociedade de respeito. Ainda na convenção e no seu discurso, o presidente direcionou uma mensagem aos idosos. Ele afirmou que pretende investir na educação como forma de quitar uma dívida histórica com essa parcela da população. Já na área da segurança pública e da economia, Lula voltou a defender a soberania nacional e disse que o Brasil precisa fortalecer a indústria da defesa para poder garantir a proteção do país. E afirmou que pretende ampliar os investimentos no setor. Lula aproveitou o discurso para rebater críticas relacionadas à sua idade. Disse que está em melhores condições hoje, aos 80 anos, do que quando tinha 57. Ao falar sobre o futuro, o presidente indicou que deve ser a sua última disputa eleitoral. Em tom descontraído, comparou a campanha ao futebol e disse que, se vencer a eleição, encerrará a trajetória política para poder aproveitar a aposentadoria ao lado da primeira-dama, Janja. Lula repetirá a chapa vencedora de 2022, tendo Geraldo Alckmin, do PSB, como candidato a vice-presidente. A convenção teve um perfil voltado principalmente para a militância petista. Os discursos foram alinhados mais curtos e buscaram destacar a ampla aliança formada para a eleição composta por PT, PSB, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede. O lançamento oficial da campanha está marcado para o dia 16 de agosto no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde a expectativa é de reunir cerca de 30 mil pessoas. Esse, então, foi aí a convenção do presidente Lula. Nós vamos falar de Geraldo Alckmin e aí eu volto com os meus colegas para a gente poder fazer um apanhado sobre, então, essa convenção. Porque o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSD, ele teve aí a sua candidatura à reeleição à vice-presidência confirmada pela sigla na semana passada e vai disputar aí o Palácio do Planalto novamente ao lado do presidente Lula. Nos bastidores da campanha, Alckmin é considerado um dos principais articuladores políticos da chapa. Ele é descrito por alguns aliados com um nome de perfil equilibrado e leal. Ele terá a missão de coordenar a campanha no Sudeste. A expectativa do PSB é que o vice-presidente fortaleça a presença na chapa, principalmente em São Paulo e em Minas Gerais, estados considerados estratégicos para o resultado da eleição. Felipe Monteiro, acredito que tanto o Felipe quanto o Mano acompanharam aí pelo menos um pouquinho da convenção do presidente Lula. Ele falou ali, discursou bastante, tivemos ali alguns momentos principalmente focados no voto feminino, assim como os outros candidatos também. A gente vê o próprio Flávio acenando para o voto das mulheres, porque é ali, que nós somos o número maior de eleitores pelo Brasil e que eles precisam cativar de fato esse público. O presidente Lula acabou lançando o slogan Dona de Mim, que é voltado para as mulheres, esse voto feminino. Também falou em combater ali a violência contra a mulher e trouxe vários detalhes assim para a campanha. Falou também que não quer ser visto como o presidente apenas do Bolsa Família, mas também de outra forma. Mas eu queria sua avaliação, Felipe Monteiro, sobre essa convenção, que é um primeiro momento, porque o PT pretende fazer um grande evento lá no dia 16. Esse de ontem teve cerca de 3 mil pessoas. Quem esteve lá falou que estava bem cheio o local, mas o próximo do dia 16, a expectativa é de 30 mil pessoas, Felipe.
A convenção do PT, né, deu o tom de como é que vai ser a campanha eleitoral, né? Lula vai voltar com aquela ideia da soberania nacional, defender a independência do Brasil perante os Estados Unidos e perante os países estrangeiros, reforçou a ideia, né, de investimento na indústria militar, né, algo que, infelizmente, né, os governos PT viu o sucateamento do militarismo, né? Você vê, por exemplo, que a indústria militar no mundo todo é propulsora do desenvolvimento nacional, né? O GPS dos Estados Unidos veio da indústria militar, né? Avião, então a tecnologia que você usa no dia a dia, todas elas, a maioria delas vieram da indústria militar. Então a indústria militar é importante, sim, investimento, ainda mais no momento em que o mundo, né, vive um momento de tensão, né, de conflito, né? Então, realmente, o Brasil deve, sim, investir na indústria militar. E o PT, nesse tempo todo, está no governo, né, não priorizou, né, a indústria militar no Brasil, né, infelizmente. Então, é mais um discurso que o Lula vem falando, né, que ampara, né, o discurso dele maior sobre soberania nacional. Aí tem dois pontos, Marília, que é importante a gente falar da convenção do PT, né, do discurso do Lula, que é o diálogo, né, com as mulheres e com os idosos, né? A gente sabe que as mulheres decidiu, né, foi uma parcela da população que decidiu a eleição favorável a ele em 2022. Né? O Bolsonaro perdeu, né, no grupo das mulheres. Né? Então, o Lula sabe que tem que aumentar, né, a diferença dele em relação ao apoio das mulheres na sua candidatura. E falou também do idoso. Né? No momento que o Brasil vive expectativa de vida crescente, né, cada vez mais a nossa pirâmide, né, vem diminuindo, né? Tem menos jovem e cada vez mais idosos. Né? Aí também uma crítica que eu faço, não só ao PT, mas os governos do Brasil nos últimos 30 anos. Né? Quando você pega, por exemplo, o Brasil perdeu a chance, né, de aproveitar a mão de obra jovem que tinha, né, o que está envelhecida hoje em dia. Então, tinha que ter crescido muito mais do que a gente cresceu nesse período todo. E agora a população do Brasil está ficando mais velha. Então, ele está direcionando também o seu discurso aos idosos. O que faltou, na minha opinião, na convenção do PT, que deve ser também, né, o tom da campanha dele, também a aproximação com o grupo evangélico, né, que o Lula perdeu, né, no grupo evangélico, e é a força, né, do Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, que dialoga bem com esses setores. Né? E o Geraldo Alckmin, Marília, na minha opinião, na eleição de 2022, né, uma eleição que foi parelha, né, é bom lembrar que o Lula teve cerca de 1% a mais de voto em relação ao Jair Bolsonaro. Então, o apoio do Geraldo Alckmin e a chapa com o Geraldo Alckmin surtiu muito efeito, né? Até porque ele ia pegar alguns milhões de votos ali e tal, e aí ajudou o Lula a ganhar as eleições. Mas eu não sei se a chapa Geraldo Alckmin e Lula vai ter a mesma efetividade do que foi em 2022. Né? Eu tenho minhas dúvidas. Né? As pessoas perderam também, né, aquela memória, né, principalmente em São Paulo, né, do Alckmin executivo. Né? O Alckmin, no governo Lula, atuou de forma eficiente, né? Foi ministro, né? É raro você ver vice-presidente sendo ministro, né? Mas não atuou no ministério com tanta capilaridade e tanta força, né, como outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Né? Então, ele teve o papel, o Alckmin no governo Lula, um pouco secundário. Claro que ajudou na articulação, quando teve a negociação com os Estados Unidos com o Trump, ele foi uma das pessoas deslocada pelo Lula, né, para negociar com o governo norte-americano, mas eu não sei se eleitoralmente, né, o Alckmin tem tanta força como tinha há 10 anos atrás. Né? Claro, ele foi governador de São Paulo, né, mas a população de São Paulo não tem a memória dele tão presente como tinha no passado. Então, eu não sei se vai ser tão eficiente assim essa chapa do Geraldo Alckmin dentro da chapa do Lula. Talvez o Lula tivesse que, se ele quisesse realmente fazer um discurso para a mulher mais efetivo, né, ele poderia muito bem ter chamado uma mulher para ser vice-candidato à presidência da República. Vamos acompanhar, né, para ver, porque enquanto uns tem vice-presidente aí na chapa, tem outros que ainda nem falaram. A gente está somente há 2 dias para finalizar as convenções, mas a gente vai falar sobre isso já. Mas ainda puxando, vou querer também aqui o Mano para poder falar, porque não sei se vocês acompanharam, mas o Geraldo Alckmin, ele fez alguns discursos, né, na convenção dele aqui em Brasília do PSB e também lá em São Paulo no domingo. E ele mudou um pouco do perfil, ele foi um pouco mais agressivo. Para quem conhece, para quem acompanha, né, as
coletivas, as falas de Geraldo Alckmin, ele, de fato, ele tem um perfil um pouco mais centrado, mais tranquilo, e acompanhando esses discursos, ele veio já com um tom político mesmo, um tom eleitoral, porque eles mudam, né, o jeito, mudam a maneira de conversar com o público, as entrevistas mudam, o tom de voz muda, porque eles falam eleitoralmente, agora eles querem votos, né? E eu não sei se é uma avaliação apenas minha, mano, queria ver se você concorda também sobre a mudança de Geraldo Alckmin se mostrando um pouco mais incisivo, né? E principalmente, eu acho que o Felipe trouxe a lembrança também sobre a articulação de Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço sobre as tarifas. Ele foi ali colocado como o líder, né, das conversas, dos diálogos entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Houve um recuo lá daquelas primeiras tarifas do ano passado e agora, com essas novas tarifas em 2026, nós tivemos Geraldo Alckmin à frente novamente, mesmo deixando o ministério, agora como vice-presidente, mano. Primeiro, Marília, concordo com sua avaliação de que Geraldo Alckmin foi mais incisivo. Agora, incisivo para padrões de Geraldo Alckmin, que é conhecido como o chuchu, né? De ser aquele político sem muito sabor, né? Tanto ele mesmo assume essa piada ao dizer que haverá nessa chapa a reedição do cardápio de sucesso de 2022, que era Lula com chuchu. Então ele mesmo assumindo esse apelido. Chama atenção, acho que a frase mais marcante do Alckmin no seu discurso durante a convenção foi dizer que as urnas eletrônicas brasileiras são tão competentes que não aceitam o voto de argentino e americano, que é justamente um ataque direto, né, ao tipo de estratégia de articulação internacional utilizada pela campanha de Flávio Bolsonaro, que tem se vinculado tanto ao governo Trump como ao governo Milei. Teve Milei presente fisicamente, pessoalmente, na própria convenção do PL que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro. E ao fazer isso, Alckmin acaba trazendo a atenção para o papel que ele desempenhou durante o governo Lula, que foi ser o adulto na sala, né? Ser o interlocutor que o empresariado brasileiro procurou na hora que as tarifas foram aplicadas. Alckmin teve um papel de liderança na interlocução com o governo americano na tentativa de reverter as tarifas que foram impostas contra a nossa economia. Mas, ao mesmo tempo, também concordando um pouco com meu amigo Felipe Monteiro, acredito que o efeito de Alckmin, do ponto de vista eleitoral nessa eleição, vai ser menor do que foi em 2022, por dois motivos. Primeiro, que havia em 2022 um temor de parcela da sociedade brasileira sobre o arrobo autoritário de Jair Bolsonaro, que levou boa parcela de históricos eleitores tucanos que tinham simpatia por Geraldo Alckmin a acreditarem que, naquele momento, o mal maior deveria ser evitado, que seria o fortalecimento do projeto autoritário de Jair Bolsonaro. Então, isso explicou o comportamento de uma parcela desse eleitor, que também teve como segundo fator uma espécie de promessa do presidente Lula de que realizaria um governo de frente ampla e não um governo petista. E para esse eleitor, a avaliação, no geral, é que Lula não cumpriu a sua promessa, porque relegou políticos não petistas a cargos de menor importância dentro do seu próprio governo. Então há um sentimento de que, no geral, o governo não foi um governo de frente ampla, mas um governo com um DNA petista, o que também se verifica do ponto de vista da insustentabilidade das contas públicas, que são o grande tema ausente dessa história toda. Não é como se o país tivesse com um aumento insustentável da dinâmica da dívida pública, com uma situação que leva o Brasil a ter uma das maiores taxas de juros do mundo. E é algo que preocupa a todos, mas segue distante do debate eleitoral e da narrativa do presidente Lula, que, aliás, também é interessante notar, na sua pauta sobre mulheres, se porta como se fosse um comentarista político e não
o presidente da República no final do seu 3º mandato, porque um presidente em exercício não tem que falar de intenção de combater a violência contra a mulher. Ele deveria apresentar resultados. O que é que o governo tem feito de efetivo para combater esse mal que se alastra, a violência contra a mulher, que vem batendo recordes atrás de recordes. E, ora, o presidente da República é Lula, então ele devia prestar contas. Por que o seu governo não está sendo capaz de reduzir a violência contra a mulher se ele diz ser um líder preocupado com essa pauta? Ele também não responde essa pergunta, são questões que ficam no ar. É isso, já já nós voltamos a falar sobre aqui o Brasil e eleições de 2026, mas agora nós vamos para o nosso giro internacional, vamos falar sobre